Vereador, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Cidade. Vamos conversar aí, principalmente com a classe, que quer entender o que está acontecendo. O senhor, enquanto presidente da Comissão de Educação, o que foi que o senhor observou nesse projeto? Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia, ouvintes do programa Manhã Cidade. Mário Flávio, Renata Torres. Agradeço a oportunidade, enquanto presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, de poder vir a dialogar com aquele que nos interessa e é o a priori, que é a população de Caruaru, em especial, neste caso, os educadores, os professores. Primeiro, dizer que o discurso de que a educação pública de qualidade é prioridade deve ser feito na teoria, mas deve ser feito na prática também. E essa prática, ela só é permitida através de gestos objetivos em relação a. Quero dizer também que eu estou vereador, mas muito mais importante do que estar vereador é ser professor. E vejo que, enquanto estudante do direito, enquanto alguém que milita também nas discussões do direito, sou formado em direito, que existem dois princípios da administração pública que estão colocados na mesa. Um deles, o princípio da legalidade, o outro, o princípio da moralidade. O que é que vejo em relação a esses dois princípios vinculados ao que está sendo discutido na Câmara de Vereadores de Caruaru, referente ao piso salarial dos professores? Existe ainda, ao meu ver, uma certa insegurança jurídica relativa a projetos ligados a esse piso existente. Existe uma discussão do Supremo Tribunal Federal, existe uma discussão entre os órgãos representativos dos municípios e também dos estados. Mas quero dizer o seguinte, que, por incrível que pareça, muitas vezes constrói-se, e na política deve ser feito, de um limão uma limonada. E o que está acontecendo hoje é exatamente o oposto, Renata, Mário Flávio. O que é que era uma limonada? Uma coisa gostosa, que seria o piso salarial dos professores, quer dizer, algo extraordinário, algo muito importante, que a classe lutou muito para conquistar, se tornou, de fato, um limão. Então, nós precisamos ter tato e sensibilidade para fazer com que a limonada ela seja doce e não se traga o amargor do limão. E por isso mesmo, temos que destacar a importância do poder legislativo na análise, aprofundamento e, muitas vezes, até qualificação dos projetos que chegam na casa, que não podem ser colocados como a verdade absoluta e inquestionável. Nós estamos em tempos democráticos. O l'état, c'est moi, dos franceses do período de Luís XIV, o Rei Sol, deixou de existir. O que devemos ter é democraticamente o diálogo, o bom senso, e se chegar, através de um diálogo profundo entre legislativo e judiciário, sabendo-se reconhecendo a autonomia dos poderes, que foi colocada por Montesquieu, que a educação, gente, e Mário Flávio e Renata, a educação ela tem que ser usada não apenas como propaganda, e sim como política pública prioritária. Política pública prioritária. E numa política pública prioritária, nós precisamos reconhecer que tem-se aí muitas inseguranças jurídicas ainda na discussão, tem-se aí também a lei de responsabilidade fiscal referente aos 54%, mas, por outro lado, existe não só o princípio da legalidade de busca da solução deste problema, mas muito mais do que isso, o da moralidade da valorização do profissional de saúde, o da moralidade em relação a, de fato,
colocar como prioritário quem faz educação em nosso país. Ô, Jorge, nós sabemos... Diga, querido. Não, pelo que você coloca aí, né, foi informado, e pelo que a gente apurou aí com alguns vereadores que estiveram na reunião, que a prefeitura não teria como chegar aos 33% desse vencimento. Foi isso mesmo que foi informado para vocês? Foi. E veja só, exatamente, você chegou aí ao ponto essencial da discussão. Foi colocado para o público que estava presente, que é formado por vereadores esses, como de fato você bem coloca, são aqueles que estão mais próximos da população e que são representantes da população. A maior parte dos representantes da população, dos vereadores, não tem uma formação específica contábil. Eu acredito que praticamente ninguém tem uma formação específica contábil aprofundada destas pessoas. Porém, nós temos as nossas assessorias e foi apresentado para a gente uma sucessão de tabelas, uma sucessão de reflexões, as quais o próprio grupo gestor, que aqui eu quero até abrir um parêntese, muito qualificado, formado pela prefeita, formado pelo presidente da MTTC, o Diogo Bezerra, que tem experiência contábil, por Dimitri, que foi meu colega e muito estudioso da discussão, por uma outra também estudiosa, que foi já da Caixa Econômica Federal e hoje está enquanto gestora no município de Caruaru, que é a Simone, pessoas que são qualificadas. Agora, eu senti uma coisa que me deixou triste nessa gestão, nesse comitê gestor, esse núcleo de gestão da prefeitura. A ausência do secretário de Educação. Quer dizer, o secretário de Educação, ao meu ver, ao nosso olhar, enquanto representante do povo, enquanto professor e enquanto presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, precisaria, com obrigatoriedade, estar presente para fazer uma discussão sensível e não exclusivamente técnica do colocado. Então, nós sabemos... A questionar essa ausência do secretário na reunião? Mas não tenha dúvida. O professor Jorge Quintino disse, em alto e bons tom, que era importante a participação em todas as reuniões existentes do secretário de Educação, porque ele é quem está à frente da pasta. Eu fico preocupado porque parece que o secretário de Educação, ele, não fazendo parte do núcleo gestor, ele não tem muita autonomia de solução das políticas públicas necessárias que possam vir a solucionar as temáticas que são emergenciais na Secretaria de Educação. Eu estou, uma vez mais, colocando a necessidade da presença dele em todas essas discussões. Ô, Jorge. Diga, querido. Desculpe estar interrompendo, mas para a gente poder interagir. Diante de toda essa sua explanação, a sua opinião enquanto vereador, enquanto presidente da Comissão de Educação e enquanto professor, esse projeto deve ser apresentado na Câmara e, na sua opinião... Deve ser revisado, né? Vai ser revisado, vai passar por todos os trâmites legais dentro do processo legislativo para ser apresentado, e ele passa dessa forma? Veja só, eu acho cedo, né? Porque, por incrível que pareça, começaram as discussões relativas ao projeto agora. Quer dizer, existe uma necessidade de discussão de projeto e existe também uma necessidade de flexibilidade, tanto do Executivo como do Legislativo, como também da classe que está, ora, preocupada e interessada em soluções positivas para ela, de se chegar a um consenso. Então, veja só, eu acho que ninguém precisa e deve ter palavra de rei nessa discussão. Eu acho que o Poder Executivo, o Poder Legislativo, que quero dizer, não é
como muitas vezes alguém diz, puxadinho do executivo. Nós temos autonomia e precisamos exercer essa autonomia. Nós temos a consciência de que esse projeto, ou qualquer projeto que chegue na casa, ele precisa se adaptar, se moldar à vontade, aos anseios, ao sentimento da classe que está colocada a priori, que é, por exemplo, a dos professores. Tem que se chegar a um consenso. Então, nada melhor do que o que está acontecendo a partir de ontem, que é o quê? O diálogo, que é a busca do bom senso. E eu sempre digo que na política nunca é pouco o bom senso. Isto é, nós precisamos ter bom senso porque nós estamos trabalhando com expectativas, com vidas humanas, com famílias, com diversos e múltiplos interesses de um lado e também com o erário público do outro. Isto é, com as questões ligadas à legalidade, com as questões ligadas à preocupação maior com os aspectos técnicos. Mas a gente tem que buscar um equilíbrio, como diriam os romanos, quer dizer, um equilíbrio entre os anseios da população e a possibilidade, capacidade de pagamento da Prefeitura Municipal de Caruaru. E aí eu repito, ninguém precisa e deve ter palavra de rei em algo tão complexo, tão importante, tão positivo, que é a construção de um piso salarial menos vergonhoso. Eu não digo que seja bom, mas pelo menos é menos vergonhoso do que o que se tinha antes. Então, o núcleo de gestão está sendo colocado a discutir com a comunidade, discutir com os professores, discutir com a Comissão de Educação, Cultura e Esportes. Tudo é possível a partir desse momento de discussão, de diálogo. Hoje mesmo à tarde, fui convocado por um dos sindicatos, o que CIDA preside, para participar com o núcleo de gestão das discussões vinculadas a esse projeto. Estou estudando dia e noite e eu digo uma coisa, amigo Mário Flávio e a Renata Torres, eu encontrei, dentro dos meus limites, e que são muitos limites que me cercam, mas eu encontrei uma solução em relação à temática, na perspectiva técnica e não política, que seria o seguinte, e que muita prefeitura assim o faz quando se existe prioridade em relação a algum setor, em relação à saúde, em relação à educação, e que desconstrói a construção do teto dos 54% em relação a investimentos salariais, que é a utilização e aí em primeira mão, para vossas excelências, Mário Flávio e Renata Torres, e para todos os ouvintes da Rádio Cidade, ao meu ver, a solução seria, por exemplo, parte dos contratados, por exemplo, serem contratados pelo terceiro setor. Porque quando existe um contrato pelo terceiro setor, esse contrato ele é ausente da participação dos 54, que é o teto. Então, para a solução técnica, se existe um interesse político, existe solução técnica. É possível através do diálogo, através do bom senso, do conhecimento, do interesse em solucionar as demandas dos professores e também de não arcar com a insegurança jurídica, ou então arcar com o limite prudencial existente. Existem caminhos técnicos. Eu não sou da área, repito, mas meus conhecimentos e minha profundidade vê que pode ser solucionado através da contratação do terceiro setor para parte do pagamento dos funcionários públicos municipais, como em outrora já aconteceu. A gente está tentando contato, né, com o procurador-geral do município, Dimitri Bezerra, né? A assessoria de imprensa confirmou que ele conversaria com a gente hoje após as 10 da manhã. A gente está tentando contato para poder explicar, porque o que todo mundo quer é clareza, né, diálogo e, como o senhor falou, os ajustes para que fique bom para todo mundo, né? Perfeito.
Então, perfeito. E eu não tenho dúvida. É uma classe que a gente lembra, primeiro, é a mais importante, ela que forma os outros profissionais. O professor merece todas as homenagens e reconhecimentos do mundo. A gestão usa essa bandeira da educação. Então, isso aqui em Caruaru parece que tem um peso ainda maior quando a gente fala sobre educação. Então, nada melhor do que um diálogo, uma conversa, uma audiência pública, ouvir as pessoas, dizer o que é possível, olha, isso aqui a gente pode, isso aqui a gente não pode, porque é clareza, é franqueza, é conversar, porque eu tenho certeza que, lógico que a Prefeitura de Caruaru quer dar o melhor salário do mundo para o professor. Agora, isso precisa ser dialogado, né, vereador? Perfeito, Renata, Mário. Mário disse uma coisa interessante em relação a essa aproximação nossa com o povo. Eu tenho centenas, eu precisava ter um cowork para centenas de pessoas que estão nesses dias dialogando conosco pelas redes sociais sobre essa temática. Tenho estudado, tenho me preocupado com essa temática, porque é algo muito importante. Se as pessoas que aqui estão nos escutando não forem professores, mas têm seus filhos na educação pública. E todos nós sabemos que é prioritário a educação para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, para a melhoria do mundo em que nós vivemos, na perspectiva não só material, mas também ética, também moral. E digo uma coisa para vocês, o nosso intuito é democraticamente discutir e exaurir qualquer dúvida em relação a Mário Flávio e Renata. Eu acho tão importante poder apresentar isso à população caruaruense e estou sempre à disposição de vocês para que possamos mergulhar cada vez mais com profundidade no mérito de algo tão importante que é a educação pública de qualidade que todos nós queremos. Muito Jorge, bem. para a gente encerrar aqui, para liberar você, né, você já tinha participado de alguma reunião nessa gestão e que fosse pedido para você não entrar com o celular, né, e como foi que os vereadores reagiram a isso? E a segunda pergunta, foi falado algo lá nessa reunião que não fosse republicano? Interessante demais, Mário, a sua construção. Primeiro, eu vou responder a segunda pergunta sua. A reunião ela foi extremamente republicana e extremamente técnica. Então, por ser republicana e técnica, não sei se os celulares eles foram tomados para um diálogo tranquilo, para que não se existisse momentos de se parar, etc. Mas eu vejo que o que é mais importante em tudo isso é não inflamarmos os egos, né? Porque muita gente, Mário Flávio e Renata, inflamam os egos referentes ao que é mais importante, que é pensar e refletir a educação pública de qualidade, e assim desvirtua o foco maior, que é este. Né? Não vejo, na realidade, algo como isso, não tinha visto ainda, foi a primeira vez que isso ocorreu, mas a reunião ela foi extremamente republicana. E foi republicana e foi muito técnica, né? Muito técnica. E posso te dizer que o que eu estou dizendo se questionado todos os vereadores, assim dirão. Agora, que eu achei com uma certa estranheza, com certeza, porque não existiria, eu não vejo assim, necessidade, não vi necessidade disso. Um abraço. Mário Flávio e Renata, quando da discussão com o nosso procurador, que é uma pessoa extremamente qualificada, colocar a discussão de que muitas prefeituras, para solucionar casos como esse, se instrumentalizam do terceiro setor com parte da mão de obra, para que não se chegue ao limite
prudencial de mais de 50%. Tá bom, meu querido? Um grande abraço para vocês. Bom trabalho. Muito bem. A gente conversou aí com o Jorge Quintino, né, que é vereador presidente da Comissão de Educação.